seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos pedir à Virgem Maria para que ela interceda a Jesus nesse dia por cada um de nós, nos conceda toda a graça que precisamos para a nossa caminhada de fé. Devemos entender, como Nossa Senhora mesma disse em uma das suas mensagens aqui em Anguera: tende cuidado, o demônio é forte e sabe como enganar-vos. É forte e sabe como enganar. Se o demônio tentou Jesus, que é Deus, imagine nós, pobres pecadores, que muitas vezes não levamos a sério, a palavra de Deus e acabamos perdendo a oportunidade de estar 100% ao lado do bem, ao lado de Deus. Mas nos tempos de hoje, há muita gente, muitos católicos, que são tentados a achar, por exemplo, isso é uma grande tentação e muitos estão cedendo a isso, achar que tudo é a mesma coisa. Mas como tudo é a mesma coisa? Se tudo é a mesma coisa, Deus também é igual ao demônio? Não, não é a mesma coisa. Deus é Deus, o diabo é o diabo. A Igreja Católica é a mesma coisa das outras? Não. A Igreja Católica é uma coisa, fundada por Jesus, Igreja de Jesus. As outras foram fundadas pelos homens. Você pode colocar o nome aí, você pode pegar o seu celular e colocar no Google. Quem fundou a igreja, bota o nome lá. Quem fundou a igreja tal, aparece lá a ficha do sujeito, o ano que ele fundou. Se você perguntar quantos seguidores tem a igreja tal, aparece lá a lista todinha de quantos seguidores tem, que país está e por aí vai. Aí você vai ver que muitas dessas seitas que estão aí, elas foram fundadas por um revoltado católico que não quis abraçar a verdade de Deus, se afastou da igreja e acabou fundando a sua igreja, entre aspas, que eu chamo de seita. Eu recebi aqui uma caravana de Salvador, um ônibus, algum pouco tempo atrás. E uma senhora se apresentou para mim, acho que eu já até comentei aqui isso na catequese. Então ela disse: eu sou católica espírita. Eu disse: não, peraí, a senhora é espírita e eu sou católico. Seja bem-vinda. Não vou dizer para a senhora que a senhora não é bem-vinda aqui, porque aqui é um lugar de Nossa Senhora. E Nossa Senhora está aqui para abraçar todos os pecadores, contando que Nossa Senhora, eu vou logo dizer para a senhora, imagine, a mulher estava chegando ali, estava se apresentando, se apresenta como católica espírita, disse: olha, essa religião não existe, existe a Igreja Católica e existe o Espiritismo, que não é nem religião. A senhora é espírita, a senhora não pode dizer que a senhora é católica espírita, porque não existe isso. Por outro lado, deixa eu dizer para a senhora que do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ao Apocalipse, o Espiritismo é condenado por Deus. Na mensagem 34 aqui de Anguera, Nossa Senhora diz que chora quando os filhos dela vão ao Espiritismo. Então, se Nossa Senhora chora por uma pessoa ir a um centro espírita, é porque lá não é coisa boa. Mas como pode ser uma coisa boa se nega a ressurreição do filho dela? Se nega que o filho dela é o Salvador? Então, aquela senhora diz: mas não é a mesma coisa, não é o mesmo Deus? Não. Nada de mesmo Deus. Na época que Jesus esteve na Terra, tinha Jesus e tinha um bando de idiota que dizia que era o Messias, que se apresentaram. Ou você está achando, quando Jesus nasceu, eu tenho essa informação segura, quando Jesus nasceu, já tinha dezenas e dezenas de sujeitos lá naquela região que também se autoproclamavam Messias, o Salvador, entende? Pense, então, os falsos profetas sempre existiram, está condenado na Bíblia Sagrada. Eu disse para minha senhora: não é a mesma coisa. Como a senhora vai achar que é a mesma coisa, catolicismo e espiritismo, se o espiritismo não acredita na presença de Jesus na Eucaristia, não acredita na ressurreição, não acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora, não acredita em todas as verdades da fé. Acredita só que cada um se salva por si mesmo por meio de sucessivas reencarnações. Isso é heresia do demônio, para enganar. Então a senhora foi tentada pelo demônio, alguém fez a proposta para a senhora foi tentada e o pior é que a senhora cedeu à tentação e caiu nessa armadilha do diabo. Mas aí a senhora tem chance de sair desse abismo, desse lamaçal, dessa sujeira,
se confessando, se arrependendo primeiro, se arrependendo, se confessando e voltando para a sua igreja, que a senhora nasceu na igreja católica. Ela ficou meio abalada porque certamente não esperava esta reação minha, que o grande mal dos católicos, dos que pregam, de padre, bispo e etc., é que ouve uma coisa dessa e se cala. Pense, se você ouve uma pessoa dizer isso, gente, o espiritismo é uma das piores aberrações que eu já vi na minha vida. Nega. Até essas seitas protestantes, que também são perigosas, mas menos perigosas do que o espiritismo. Né? Embora uma coisa vale outra, e os dois para mim não vale nada. Mesmo porque quando o sujeito se rebela contra Deus e funda a sua própria, entre aspas, né, igreja, que eu chamo de seita, isso é um perigo muito grande. Então aquela senhora ficou, eu senti que ela ficou aérea, chocada. E eu abracei aquela senhora e disse, a senhora é bem-vinda aqui. Eu sei que a senhora não é católica, mas ela teimava em dizer, mas eu vou à missa. Sim, mas entrar na igreja, ir à missa, como diz a senhora, não significa que a senhora é católica. Né? Não significa. Porque para a senhora ser católica de verdade, a senhora precisa acreditar na doutrina da igreja. Mas eu acredito. Não, a senhora não acredita. Não acredita porque a senhora acredita na reencarnação. O que a senhora está fazendo diante do sacrário? O que a senhora está fazendo olhando para a cruz? Vendo Jesus morto na cruz? O que a senhora vai fazer na igreja na sexta-feira da paixão? Né? Para os ritos da sexta-feira da paixão, o Senhor morto, às vezes a procissão com o Senhor morto. E o que a senhora vai fazer na igreja no domingo da ressurreição, onde o padre vai, né, cantar glórias pela ressurreição do Senhor, se a senhora não acredita? Resumindo, aquela senhora, apesar de ser uma pessoa, digamos, intelectual, mas vivia na ignorância religiosa. E assim, posso lhe dizer, sem medo de errar, que vive muita gente na igreja e, aliás, vive muitos consagrados que estudaram, mas passaram por cima de muitas verdades de Deus e acabaram, né, se contaminando também. Porque eu já vi, Pedro Regis, eu já vi um padre famoso, não vou citar aqui o nome dele, mas é um padre famoso que tem programa de rádio e de televisão, dizer em um programa, foi num programa de Raul Gil, é um senhor chamado Raul Gil, é isso mesmo, o negócio tira chapéu, é um trem daquele que tira chapéu para não sei quem, então botaram lá uma foto de um espírita chamado Chico Xavier, que já morreu, e esse padre botou Chico Xavier nas alturas e disse, tá lá no YouTube, não estou inventando nada, tá lá no YouTube se você procurar, né? E disse que Chico Xavier era um homem cheio do Espírito Santo. Pensa na desgraça. Chico Xavier era um homem cheio do Espírito Santo. Tudo que Chico Xavier fazia era coisa do Espírito Santo. O padre foi o que disse no programa de Raul Gil. Se eu sofro do coração, filho, eu tinha embarcado naquele sofá que está aqui atrás da câmera. Morria, tunfo. Você não ouviu isso de um padre? Por quê? Porque estava dentro de uma rede de televisão. Quer dizer que me chamam para dar entrevista em qualquer rede de televisão. Eu vou chegar lá e vou ficar passando manteiga e pão para agradar a malandro? Não. Eu estou aqui para agradar Jesus. O resto, quem quiser gostar de Pedro Regis, goste. Quem não quiser, que não goste. Esse negócio de ficar... Um diz assim, mas Pedro, Nossa Senhora, é dócil. Sim, e quem está te dizendo que Nossa Senhora não é dócil? Ela é dócil, muito dócil. Quem não é dócil é Pedro Regis, é pecador igual a tu. Não tem nada comigo docilidade, não. A minha docilidade é estar aqui falando a verdade. Para mim, docilidade é te ensinar o que eu estou te ensinando aqui agora. Agora, docilidade não é chegar e concordar, não, é assim mesmo, que bonito. Senhor. Então, docilidade é você falar a verdade para a pessoa. Eu não poderia ser dócil com aquela senhora dizendo, que bom que a senhora é católica e espírita. Não, a senhora é espírita. Eu que sou católico. Então vamos separar aqui as coisas para não, né? É isso que tem que falar. Então,
Não adianta a pessoa dizer assim, eu sou católico budista. Não, você é budista. Você quer seguir lá o gordinho, vai seguir lá seu boneco gordo. Agora, não misture igreja católica com raio de espiritismo, com raio de budismo, com raio do estrupício todo lá. Não. Então vamos separar. Se você quer ser o que você quiser, problema seu. Jesus escolheu 12 e um traiu Jesus. Mas por que Jesus não deu um jeito nesse caba? Não, porque tem a liberdade. Eu tenho liberdade de ser o que eu quero, de fazer o que eu quero, tu também. Judas também teve a liberdade. Só que é assim, irmão, Deus dá a liberdade para nós, Deus nos dá a liberdade e ao mesmo tempo nos mostra o caminho da graça, da salvação, a luz de Deus. Não, eu tenho liberdade para fazer errado, mas eu vou fazer o certo porque Deus está mostrando por aqui. É isso, liberdade é você escolher o caminho certo. Agora o sujeito pega a liberdade só porque tem liberdade e vai fazer baderna, aí perde a graça e perde a salvação. Então é preciso a gente ter cuidado com essas grandes tentações dos tempos modernos. A igreja, por exemplo, nossa igreja católica. Rapaz, eu estou impressionado como o demônio está agindo dentro da nossa igreja. Nunca, desde quando Jesus subiu ao céu, o demônio fez tanto estrago dentro da igreja de Jesus, né? Como agora, nesses tempos agora. E não se assuste não, e fará no futuro breve outros estragos maiores. É medo de falar a verdade. É tu ligar o computador, a televisão, para assistir um jornalismo e aparecer lá um padre dando bênção nas escolas de samba, no carnaval. É um padre que saiu desfilando com uma escola de samba do próprio sacerdote. Entende? É padre na rua pulando o carnaval no meio da mulher pelada, dos homens, né, dessa viadagem que tem aí hoje, de homens se beijando, e sai, os cabas passam beijando 50, 200 mulheres, quando não acha a mulher vai beijando no meio, e o padre tá no meio. Quer dizer, isso tem alguma coisa errada. Se fala, eu sempre faço uma pergunta, de enquanto me dá a ideia de fazer a pergunta. Tem muitos sacerdotes e bispos que não acreditam na aparição de Anguera. Não acreditam. Mas sabe por quê? Porque eu estou aqui falando a verdade. Que muitos deles não têm coragem de chegar e gravar um vídeo e dizer o que eu estou dizendo aqui, não. Me perdoa estar dizendo isso, mas essa é a pura verdade. E aí eu digo assim, vem cá. Nossa Senhora Anguera, 32 anos, vai fazer em setembro, só falou a verdade. E se ela tivesse dito uma mentira, uma meia-verdade, eu caía fora. Apareça para quem a senhora quiser, estou fora. Mas como ela até hoje só falou a verdade, estou dentro. Até o dia que fechar esses olhos aqui para o mundo e abrir para Deus. Mas eu fico perguntando, o que muitos padres, bispos e cardeais estão fazendo hoje na igreja e dizendo, se o cara pegar sua mensagem de Anguera, né? Ele pega sua mensagem de Anguera, está lá Nossa Senhora dizendo, a igreja deve dar uma bênção, deve fazer casamento de homossexuais. Talvez se tivesse uma desgraça dessa na mensagem de Anguera, esses mesmos malandros, eu estou sendo radical, esses mesmos malandros que estão dentro da igreja católica dizendo isso, se tivesse na mensagem de Anguera, não, tá vendo? Não é Nossa Senhora, não. Isso é o demônio. Quer dizer, entende? Eles falam e querem que a gente engula. Mas eu estou dando exemplo, né? Porque acho que eu vou até me confessar por dar esse exemplo aqui. Mas é só para você entender. Se aparecesse uma coisa, não, claro que não seria Nossa Senhora, claro, né? Se Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora diz para nos abrir os olhos e evitar cair na tentação de achar que tudo é a mesma coisa, Nossa Senhora disse em Anguera dezenas e dezenas de vezes, a única igreja do meu filho Jesus é a igreja católica. As demais não são de Deus. A única de Jesus é católica, as demais não são de Deus e cada um escolhe o caminho que quiser. Se ela dissesse ao contrário, pode aparecer para quem a senhora quiser. Estou fora. Entende? Aí agora fica um bocado de malandros dentro da nossa igreja católica, né? Pregando heresia, ensinando coisa do demônio, defendendo coisas, aberrações,
e quer que o católico aplauda. A única e verdadeira Igreja de Cristo é a católica. Guardate la Chiesa intera, stella estrema